Não dá para viver bem com você mesma se o seu lado bom só agrada aos outros. Então pare de ser boazinha com todo mundo e ruim com você. Neste vídeo eu vou te contar como ser boazinha com todo mundo impactou de forma muito negativa a minha vida por muitos anos e porque nem toda pessoa boa vive bem com ela mesma. Seja bem-vinda a esse meu canal, eu sou a Ju e esse é o De Bem com Você. Você age contigo da mesma maneira que faz com os outros? Ou você é daquelas que trata melhor as pessoas que convivem com você do que você mesma? Olha, agradar e ser uma boa pessoa para todo mundo nem sempre é sinal de que você é uma pessoa de bem com você mesma. Não é totalmente verdade que as pessoas refletem para fora aquilo que sente por dentro quando estão sendo agradáveis, e por muito tempo eu senti isso na pele. Eu vivi por muitos anos acreditando que tudo que eu fizesse de bom para os outros ia me fazer bem. Eu ia sentir aquela sensação boa, de satisfação, de leveza, mas nem sempre foi bem isso que aconteceu. Eu não me sentia tão bem e tão feliz quando eu dizia sim para os outros, mas por dentro eu estava me dizendo não. E nem quando me disponibilizava a ajudar alguém de quem eu não tinha muita simpatia, e eu me sentia obrigada a ajudar. Seja porque eu tinha medo da reação da pessoa, de desagradá-la, ou porque eu me sentia manipulada e persuadida. Quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, aprende que quanto mais você se doar, se dedicar em ajudar as pessoas, mais você será querida, amada e recompensada por isso. E que se você não fizer, você vai estar sendo egoísta. Então não tem como a gente não crescer acreditando por um tempo que isso é verdade. Que as pessoas não vão gostar da gente se não formos boazinhas. Ou que ninguém vai querer ficar ao nosso lado se a gente for uma pessoa ruim. A gente molda o nosso comportamento, na maioria das vezes, de acordo com quantos nós somos tratados e como nós somos tratados. E essa história de amor incondicional não é bem o que acontece, porque a criança percebe que só é valorizada e amada quando se comporta bem. E quando se comporta de forma considerada inadequada pelos nossos pais, aí elas se sentem muito mal, porque elas são criticadas, são punidas, castigadas. E não tem nada de errado em dar consequências pelo mau comportamento. O problema é quando a gente é criança, e se é uma criança arteira, acaba sofrendo porque os nossos pais não costumam separar muito bem o comportamento ruim do que a criança é na essência. Eles acabam nos fazendo acreditar que o amor deles só existe quando a gente se comporta da maneira que eles querem que a gente se comporte. E é claro que uma criança muito boazinha acaba se dando sempre bem com eles. E algumas pessoas aprendem tão bem essa lição que exageram e acabam sendo boas demais. E tudo que é demais não é bom. Tudo que é exagero, por mais que a gente esteja falando na bondade, pode desequilibrar qualquer relacionamento, onde um dá mais que o outro, uma hora a balança cai e despenca. A chave para se viver bem é o equilíbrio, mas ninguém ensina isso pra gente. Eu aprendi depois de muito tempo, me sentindo na obrigação de agradar as pessoas, procurando me encaixar nos padrões para ser aceita lá fora. E isso refletia na minha vida toda. Na escola, eu era a aluna que passava cola para todo mundo, colocava o nome dos amiguinhos nos trabalhos que eu fazia sozinha e emprestava o caderno para a galera, porque eu fazia tudo enquanto os outros ficavam brincando e eu lá copiava toda a lição da lousa. E em casa, eu era aquela filha que não dava trabalho e evitava dar aborrecimento, porque precisava servir de exemplo para minha irmã mais nova. E isso significava para mim me policiar sempre, para não fazer nada que fosse desaprovado pelos meus pais, pela minha avó que morava comigo. Eu evitava pedir as coisas, a não ser um livro ou algum material escolar, porque eu sabia que isso eles não iam me negar. E se eu pedisse alguma coisa, eu tinha que pedir somente em datas especiais. Porque no Dia das Crianças eu já fazia no mesmo mês, então eu não tinha como ganhar 2 presentes, eu ganhava um só. Mas eu pedia e me conformava também quando o presente vinha diferente ou simplesmente quando ele não vinha. Embora isso fosse muito raro de acontecer, mas já aconteceu.
Na verdade, não é que eu não sentia tristeza, frustração, não sentia raiva. Eu sentia, mas era tudo muito bem guardado aqui dentro e de preferência esquecido. E quando eu me tornei adulta, esse comportamento continuou fazendo parte de mim, apesar de muitas vezes eu desejar ser diferente com todas as minhas forças, mas infelizmente isso já parecia que estava aqui enraizado. Eu era super flexível, me ajustava fácil ao que os outros esperavam de mim. Se era para dormir no colchão duro, eu dormia. Se era para dormir na barraca lá fora, cheia de mosquito, eu ia também. Tudo em nome da harmonia e da convivência com as pessoas. Acompanhar os amigos, os parentes em festinhas e eventos chatos, eu ia. E também torcia para chover ou o evento ser adiado, mas isso nunca acontecia, infelizmente. E eu aprendi a aceitar tudo, e por isso talvez eu tenha começado a não levar muito em consideração as minhas próprias escolhas e preferências. Aliás, delegar, deixar o outro escolher por mim, era a única coisa que eu me permitia fazer sem problemas. De resto, eu não sabia delegar nada, nem trabalho, muito menos responsabilidades. Eu fazia tudo, abraçava tudo, até as coisas que nem eram as minhas. Assim eu passei a viver a fase adulta, naquele reflexo da infância, onde aprendi a ser o que os outros esperavam que eu fizesse para não magoar, para não desagradar e me manter entre eles. Mas isso teve um preço muito caro para minha saúde física, mental, emocional. Se você não dosar a sua bondade até o limite da sua capacidade de fazer ou de suportar certos tipos de desconfortos, com o tempo você vai se acostumando a se deixar de lado e vai perdendo a única coisa que pode nos manter dentro dos limites desse equilíbrio entre o dar e o receber, que é o nosso amor próprio. Eu passei dos meus limites e o que era para ser leve começou a me fazer me sentir muito mal, muito pesado. Essa coisa de servir, ser generosa e gentil com as pessoas tem um limite, mas ninguém ensina a gente disso. A gente entende que quanto mais amor você der para o outro, quanto mais carinho e atenção você der, melhor você será e não importa o quanto isso lhe custe. E sim, importa muito quanto isso lhe custa. Porque o que era para ser prazeroso, desprendido de interesse, de espera, de recompensas, acaba virando obrigação para se proteger do sentimento de culpa, por você acreditar que pode estar sendo egoísta se não fizer, e do medo da rejeição das pessoas, que podem não gostar do seu não, da sua fala sincera, da sua discordância de opinião. O preço de todo esse me deixar de lado e priorizar sempre os outros, de não me poupar e se preocupar tanto com eles, me fez perder aos poucos uma coisa muito minha, a minha identidade e a minha essência boa. É por isso que nem sempre aquela pessoa que está ali te servindo, com um sorrisinho no rosto, te fazendo as coisas que estão te agradando, nem sempre ela pode realmente estar bem com ela mesma, fazendo aquilo de coração, de boa vontade. E claro que nem tudo na vida pode ser do jeitinho que a gente quer, né? Aceitar que a vida não vai ser perfeita é viver com sabedoria. Mas assim como não dá para viver só fazendo o que te dá prazer, também não dá para viver só para satisfazer o desejo dos outros. Só quem vive nessa prisão, de se sentir necessária, de se sentir útil para ser valorizada, sabe o quanto custa ou está custando se deixar de lado, em segundo plano, vivendo muitas vezes em função do outro e acreditando que somente o seu amor suprirá o amor que o outro não tem para dar para você. O seu amor é só seu, e se você não tem para você, não se iluda que terá para o outro, e muito menos que o que você tem de amor dá para vocês dois. Isso é auto-engano. Não tem problema nenhum você gostar de agradar, querer fazer tudo para todo mundo, desde que isso não te prejudique e você não esteja esgotando sua reserva de amor próprio para entregar tudo para o outro. A gente não pode querer ser uma pessoa boa para os outros, sendo muito ruim para a gente mesmo. Não se esqueça disso. E por hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se não é inscrita, não é inscrito, já se inscreve no canal para a gente crescer e poder trazer conteúdos relevantes
E obrigada pela sua companhia, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!